Vamos começar com a oração. Querido Deus amado, obrigado por louvar, Senhor, de adorar. Agradecer, Senhor Deus, porque estamos aqui na tua celebração e colocamos as nossas vidas na tua mão. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos erros, perdoa-nos, Senhor, pelo que não te ouvimos, perdoa-nos, Senhor, por negligenciar, Senhor, a tua palavra. Mas dá-nos, Senhor, a tua graça, Pai, que derrama sobre nós e sobre essa tua casa, o teu Santo Espírito, Pai. Toque em nós, em cada um, Senhor, que ouvir a tua palavra, os cânticos, que o Senhor fale, Senhor, ao coração do teu povo. Obrigada, Senhor, por esse momento. Que a tua presença esteja entre nós. Em nome de Jesus. Vamos começar. Eu queria que os irmãos ficassem em pé. Em pé. E vamos começar com esse cântico. Porque nós viemos aqui para encontrar os nossos irmãos e ouvir a palavra. E que essa voz do Senhor Jesus venha aquecer o nosso coração e fazer a gente cantar, louvar o Senhor. Apesar de muitas vezes as nossas vozes não serem boas, né? Eu digo por mim porque às vezes eu dou umas falhadas, mas Deus sabe, né? O nosso coração. Amém? Pra te contar, pra te ouvir, pra me ver mais uma vez. Não vou fugir, vou aceitar o teu querer em minha vida. Aquece o meu coração, envolve a minha razão, e me faz cantar, e me faz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração. Não se sentir o que é melhor, nem enfrentar meu coração. Peço meu Deus, meu Senhor, não te vi, e mais ninguém me ama assim. Aquece o meu coração, envolve a minha razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração.
aquece o meu coração, envolve a vida vazio e me faz cantar, me refaz de novo em mais uma vez, moldando o meu coração. Ao Ensina-me o teu caminho e andarei na tua luz. Que o Senhor possa nos purificar, livrar de tudo o que impede o fluir do amor de Deus. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei na tua luz. Dá-me um coração rente pra ti, fará o mais morrer. Purifica-me, limpa-me, Senhor, livra-me de tudo que impede o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, livra-me de tudo que impede o fluir do teu amor. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei na tua luz. Dá-me um coração rente a ti, para honrar tua Glorifica-me, limpa-me, Senhor, livra-me de tudo que impede o fluir. Glorifica-me, limpa-me, Senhor, livra-me de tudo que impede o fluir do teu amor. Se o Senhor está à nossa frente, né? Ele nos guia, Ele nos conduz e assim podemos ser mais merecedores. E agora vamos cantar esse cântico, mais merecedor, e vamos trazer o Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, quem puder, quem quiser depositar aqui à frente, vamos trabalhar com esse valor da honra e glória ao Senhor.
nada e ninguém pode me separar do teu amor. Cada dia não há impossível. Jesus, em tua eternidade eu me abrigo. Entre debaixo de tuas asas, vivo tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Cada dia, não há impossível. Sabe que estás comigo, me faz andar sobre a tempestade, e assim desafia do inimigo. Sabe que estás comigo, me faz andar sobre a tempestade, e assim desafia do inimigo. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Aleluia, tua visão de provisão. Aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. Aleluia, tua visão de provisão. Aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Deus, Pai, queremos te louvar, Senhor, te adorar, agradecer, Senhor Deus, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Ó Deus de poder, te agradecemos também por essas ofertas, esses dízimos depositados no teu altar. Pedimos a ti, Senhor, que esse valor seja trabalhado, Senhor, para a tua honra e glória, para que outras pessoas conheçam a ti, Senhor, e que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa que está aqui na tua casa de oração. Derrama, Senhor, sobre elas, assim como tu tem derramado, Senhor, sobre essa tua casa, Pai. Abençoa, sustenta cada um, Senhor, e fortaleça. Fortaleça, Senhor Deus, para que as pessoas possam proclamar a tua palavra. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Sentar, irmãos. Antes de passar a palavra para o eu só vou falar uma coisa que Deus já tinha falado para mim, e acho que é um tempo certo antes da palavra de Deus. Eu tinha colocado mais um gancho, só que o grupo de louvor não conhecia, né? E é sobre o rei Davi, que está em 1 Crônicas 29. Davi queria fazer um templo para Deus e Deus falou para ele que não era ele que ia fazer, e sim o filho dele. Aí ele juntou tudo que ele podia para construir o templo. Ouro,
prata, bronze, ferro, madeira, pedra preciosa, mármore, e na Bíblia diz tudo em abundância. E o povo doou o alto escalão e até o rei Davi doou um monte de coisa. Então tinha muita coisa para Salomão construir o templo. E Davi louvou o Senhor com um cântico, com as palavras, e com essas palavras foi feito um cântico. Isso é muito antigo, que ele conhece. Vencedores por Cristo é que cantaram isso antes. Então aqui diz, capítulo 1 Crônicas, capítulo 29, 10. Então Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Do versículo 11 ao versículo 13, é literalmente um cântico que a gente ia cantar. Mas aqui no versículo 14 ele diz: Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos mudamos. Então, nós só estamos devolvendo para Deus o que Ele tem nos dado. E como o Williams vai falar do quarto mandamento, tempo de descansar, Davi trabalhou muito e depois disso ele descansou. E literalmente ele foi para os braços do Pai. Então, essa é uma pequena introdução que o Senhor Deus falou comigo antes da palavra do Luiz. Amém? E eu dou graças a Deus. E eu dou graças a Deus por esse primeiramente ali, porque Deus prega para ela. Eu não estou aqui, eu faço a pregação só que eu falo mais que aí, mas entendeu? Eu falo com ela. Quem fala antes, inclusive, Jesus foi nas últimos meses. Paz, Senhor, meu irmão, bom dia. Bom dia. Nós vamos falar de descanso, mas antes de falar de descanso, como na minha vida, a gente vai trabalhar mais um pouco. Falar de 10 mandamentos não é fácil, porque a gente não faz. Assim, longe de mim dizer que você não faz. Então vamos refazer essa frase, vamos refraseá-la. Eu não faço. E isso é sempre uma fonte de angústia e ao mesmo tempo de muito aprendizado mesmo. E eu queria compartilhar com vocês o que vocês têm falado comigo. Primeiro dizer assim que eu corro o risco planejado que eu vou falar, que é qual? Eu venho, como eu digo, sem fonte. Está desligado, ele está com a carga total, eu venho com ele sem fonte, para não passar do limite. A bateria dura 4 horas. Espero que vocês estejam bem aí, tomando um café da manhã, né? Teoricamente, não, mas eu não estou ansiado, como estou doido no mesmo fim, eu acho que dura isso. Para a gente começar, e antes da gente começar, enquanto eu ligo aqui no Facebook, eu queria te convidar para o pé e a gente orar a oração que Jesus nos ensinou. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós vamos falar dos 10 mandamentos. Seus dispositivos não podem reconhecer você. Eu esqueci a senha, tem que ser aqui, né? Mas eu estou os meus dedos, né? Gente, assim, não foi isso mesmo. Agradecido. Em primeiro lugar, o que eu queria fazer é lembrar somente que eu tenho feito, às vezes que eu tenho compartilhado a palavra, e falar sobre os 10 mandamentos. Né? Então a gente já viu os 10 mandamentos são 10, óbvio. E desses 10 não é tão óbvio assim, então a gente já viu isso também. Né? Os 10 mandamentos tem gente diferente, tem gente que deu uma ajustada em 2 desses mandamentos. A gente já viu como que a gente adota, né, a divisão dos 10 mandamentos, a gente adota a divisão que os judeus adotam. E a gente, então, por isso pode dizer que os 4 primeiros mandamentos são leis de Deus para nós em relação ao nosso relacionamento com Ele, e os 6 últimos são a nossa relação com os outros. Mas o 4º mandamento é interessante, porque ele é híbrido. O 4º mandamento é um mandamento que fala da nossa relação com Deus, mas numa expressão social. Então ele é uma ponte perfeita entre a parte dos mandamentos que fala sobre o nosso relacionamento exclusivamente com Deus e o nosso relacionamento com os nossos próximos. O 4º mandamento, ele te entrega uma ordem para guardar um dia de descanso, e isso ao mesmo tempo que mostra que você reconhece a criação de Deus, você também tem uma expressão social disso, que é fato, não trabalhar, não fazer trabalhar. Mas descanso só tem sentido se a gente ir usando aqui um jeito hebraico de pensar, né? Os hebreus gostam de fazer contradições, né? Certo, errado, branco e preto, frio, quente. Essa lógica, esse jeito de pensar, é um jeito bacana da gente pensar quando a gente lê as Escrituras, porque elas são escritas com a cabeça, com essa parte da Bíblia, com a cabeça hebraica. Né? E por isso, pensar em descanso faz mais sentido se a gente conseguir também compreender o que é o não descanso, o que é o trabalho, para a gente poder entender qual é a ordem de Deus de uma forma mais completa no 4º mandamento. É interessante a gente também pensar no que não é descanso, no que é trabalho. Só a gente viu que os primeiros 2 mandamentos tratam da relação do homem com Deus, de colocá-lo em primeiro lugar, de conhecer que Ele é dono de tudo, e de não fazer nenhuma imagem, nenhum ídolo, não colocar nenhum valor à frente dele, e de que Deus é um Deus ciumento. Ele faz questão de ser único e exclusivo. Nós vimos no 3º mandamento que a gente não pode usar o nome dele em vão, e a gente entendeu que usar o nome de Deus em vão não é só dizer Deus me livre e ficar falando Deus à torta direita, mas usar o nome de Deus em vão acontece quando a gente vive uma vida que é desconectada daquilo que a gente diz que crê. Quando você carrega o nome de Deus consigo de uma forma irrefletida, de uma forma inconsistente. Isso é usar o nome de Deus em vão.
portar o nome de Deus de uma forma indigna do nome dele, do nome, e vimos que o nome de Jesus, por ser Deus, é um nome que em si revela e encerra todo o poder que Jesus tem para transformar não só a nossa vida, mas todo o universo. E agora a gente chega no quarto mandamento dizendo: descansem, guardem o Shabat. E são, na verdade, uma sequência. Em Êxodo a gente tem isso do versículo 8 ao versículo 1 do capítulo 20, e em Deuteronômio se repete esses versículos no capítulo 5, dos versículos 12 aos versículos 15. Antes da gente começar efetivamente a falar disso, eu queria só lembrá-los, e vou procurar fazer isso toda vez que a gente começar a falar dos 10 mandamentos. Lembrar de João 14, 15 e 21. Se me amar e guardar os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. E 1 João 2, versículos 3 até 6. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz e está nele, também deve andar como ele andou. E aí a gente chega em Êxodo. Capítulo 20, quarto mandamento, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o seu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Eu vou fazer 10 anos de casado esse ano, em setembro. Obrigado. Você que pensou, parabéns. Obrigado. Você que disse coitado da Camila, obrigado também. Ela tem resistido bravamente até agora. E eu agradeço a Deus pela vida, pela paciência que tem dado para ela. E assim, guardar o sábado, um dia de descanso. Parece óbvio, parece fácil. Eu, pelo menos, quando faço um exame rápido dos 10 mandamentos, olha lá: não terás, me amarás de todo o coração, de todo o sentimento, de toda a tua força, isso usando, para fazer Jesus, eu fui o teu Deus que tirei do Egito e você vai me colocar em primeiro lugar. Mas ok, eu consigo fazer isso. Não sou igual, é difícil, preciso pedir que Deus aumente minha fé, mas ok. Não terás imagens. Fácil. Passava batido no segundo, Não terei nenhuma, está tranquilo. Chegava no terceiro: não falarás o nome de Deus em vão. Isso aqui eu escorrego de vez em quando, mas é um picadinho pequeno, Então, tudo bem. Deus me perdoa, Eu falo Deus muitas vezes assim, Fácil. Chega no quarto, guardarás o sábado, domingo no trabalho, tranquilo. E ia passando. A gente passava, de uma leitura superficial, a gente passa pelos 4 mais ou menos assim, no soco. E não acontece muito diferente com o guardar o sábado, porque, enfim, afinal de contas, nós estamos aqui, nós estamos nos nossos respectivos trabalhos, então parece que a gente guarda o dia do Senhor, no domingo, parece que a gente está ok. É fácil ficar esse quadradinho assim, estamos ok com Deus. Mas assim, o sábado é como se fosse no dia do meu aniversário de casamento. O casamento é 8 de setembro de 2013. Um domingo ensolarado. Assim como esse aqui, um dia friozinho, comecinho de primavera, ensolarado. E eu vou fazer 10 anos de casado no dia 8. Dia 8 vai ser uma sexta-feira esse ano. E aí eu fiquei pensando assim: eu não jogo mais bola, mas a gente jogava todo sábado, na Porto, Orlando, a gente jogava vários anos jogando todo sábado bola aqui na Mandaré. E aí eu fico pensando, e a gente ia sempre, todo sábado estava lá. Aí eu fico pensando: uma Porto, Orlando, supondo que um desses sábados fosse aniversário de casamento de vocês, ou que fosse o meu, quando eu tivesse casado e jogasse bola. Seria de bom tom a gente ir jogar bola? Ou você ir jogar bola no seu aniversário de casamento? Jogar bola é tudo bem. Mas, será que não é o caso de você, se o seu casamento está bom, se você tem um bom relacionamento com a sua esposa, de você separar esse tempo para
comemorar o seu aniversário de X anos, né? O pastor então comemora dia 14 de julho. Então, dia 14 de julho, o pastor vai, né, fazer um negocinho, né? Um almoço, jantar, né? Colocar aquele terno branco de novo. Um cara, com uma lista só uma lista branca. Enfim, a gente vai fazer alguma coisa. Se um maridão desse sai para jogar bola com os amigos no dia do aniversário do namoro, do casamento, pode ser sinal de que o namoro ou o casamento não estava muito bom. Ou pode ser o início de uma ladeira que não tem fim. Então, separar um tempo para celebrar alguma coisa só faz sentido ou encontra o seu maior sentido fora daquele dia. Então, a gente pensar em guardar o sábado, em guardar um dia de descanso, ele faz sentido dependendo do que a gente fez nos outros 6 dias. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Não existe limitação nenhuma. 12 por 36, 24 por 7, plantão em paradas, em grandes aglomerações, né, João? Não tem limite. Em 6 dias farás toda a sua obra. Atenderás balcão, né, com gente irritada, pedindo garantia, fazendo fila. Farás toda a tua obra e guardarás o 7º dia, para lembrar que Deus criou as coisas. Se a gente guardar um dia de descanso sem pensar nesses 6 dias, é só um legalismo. Se eu tenho um casamento horroroso, mas aí chega lá no aniversário do casamento, dia 8 de setembro, Kátia, a secretária da Escola chama Kátia, uma flor lá, manda lá na Camila, ela está na confeitaria, uma flor, manda para ela lá, para o aniversário do casamento, e segue possível fazer minha coisa. Isso é meio frio, meio esquisito, mas pode ser que a gente esteja separando um tempo especial desse jeito. E porque é tão importante a gente ver o que acontece nesses 6 dias, é que primeiro, hoje, a gente não vai falar de sábado, a gente não vai falar de domingo, a gente não vai falar de descanso, a gente vai falar de trabalho. Eu gostei muito disso. Só para compartilhar com vocês antes de começar, não é exatamente tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui, mas a minha mestra é. Eu recomendo, é um livro pequeno, eu já li mais da metade dele, bem rápido. Do Bernardo Show, ele é pastor presbiteriano, graduado em comunicação social pela escola da ESPM e é mestre em teologia pelo Servo de Cristo. E também estudou no Canadá. É bem bacana esse livro, Amor Cristão, Trabalho, Propósito e Descanso. Recomendo, tá? Eu esqueci o grande livro da vida, mas acho que deve ter outras livrarias. Ok, está dada a referência. Mas eu comecei a ler isso aqui e eu fiquei empolgado com a ideia, pastor. O pastor sabe que eu tenho conversado e a gente é vulnerável, né? Estou um pouco agravado, mas não tem problema. Eu tenho repensado as coisas que eu faço na minha carreira agora, depois que eu fiz 40. Eu falei, pastor, acho que eu estou em crise. Estou repensando tudo. Eu fiz 40, daqui a mais 25, sendo otimista, aposentadoria. Né? Será que eu quero? O que eu não fiz ainda que eu preciso fazer? Será que o caminho da minha carreira está certo? Será que eu não posso fazer algo diferente ou algo mais? A gente começa, pelo menos eu tenho começado a me perguntar. E eu gostei de uma ideia, que é a seguinte: vocês sabem que eu sou advogado, eu sei que eu sou advogado trabalhista. Então eu sou especialista e eu estudei, eu gosto de estudar, fui fazendo especializações, então eu sou especialista. Por favor, não vejam isso com os olhos errados, tá? Eu tenho um ponto. Eu sou especialista em direito do trabalho, especialista em processo do trabalho, especialista em direito coletivo do trabalho, especialista em economia do trabalho. E eu quero ser especialista em teologia do trabalho. Porque a Bíblia fala sobre trabalho. E fala bastante sobre trabalho. E entender o que é trabalho
aos olhos humanos é bom para a minha profissão. Mas sem entender o que é trabalho para Deus, sempre eu vou ter uma visão parcial do que é trabalho. Por quê? Antes de falar por quê. Erros comuns nossos, não sei se você pensou assim ou pensa assim ainda, mas meu erro comum é achar que o trabalho espiritual é aplicar a sua habilidade, o seu talento num contexto necessariamente igrejeiro, eclesiástico. Então, por exemplo, eu sou músico, eu não sou músico, mas se eu fosse músico, eu toco bem. Não, você tem que usar esse talento na igreja. Você tem que tocar louvor, hinos. Tem que ser um grupo de louvor. Imagina, se você cozinha bem, tem que estar na cozinha da igreja. Maio, vai para a cozinha. Imagina, fazer aqueles empanados que você faz, tem que fazer para Deus. E só fazendo assim na igreja é que você vai estar dando uma conotação espiritual para a sua habilidade de fazer, como é que é o fritinho? Tempurar. Que eu adoro, por sinal, né? Então, se fizer tempurar no café, é secular. Se fizer no almoço da igreja, aí sim é santo. Fazer a obra de Deus é estar envolvido no ministério em tempo integral, ou em missões. É uma coisa que a gente costuma pensar também, não, eu trabalho na rua, eu trabalho no órgão público, eu também trabalho no órgão público, enfim, eu estou aqui fazendo meu trabalho. O pastor faz o trabalho de Deus. A pastora Esther, ela sim está na parte boa, porque o que ela trabalha orando, montando mensagem, ela trabalha para Deus. O pastor Carlos trabalha para Deus. Eu acho que um dia, quando eu me aposentar, eu posso achar que eu vou trabalhar para Deus. E outra coisa que a gente tem de ideia é criar uma alternativa cristã para melhorar, para dar uma maquiada no nosso trabalho comum, secular. Fazer um ambiente favorável de trabalho. Então, puxa, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não tenho um trabalho santo, mas eu quero expressar a minha fé no meu trabalho. Então, eu vou trabalhar na rua Porto de Sargentos. Será? Porque lá eu vou vender Bíblia. E aí eu vou chegar lá e falar, essa Bíblia é de capítulo. Essa aqui é uma réplica da Bíblia do Gutenberg. Essa Bíblia aqui tem uma lombada dourada. Eu estou vendendo Bíblia, imagina, isso é uma assunto. Ou falar de Jesus com os colegas no trabalho. Muitas vezes a gente pensa que a nossa fé encosta no trabalho, mas a gente consegue expressar Jesus para os outros. Ter uma ética individual. A gente emite nota fiscal. Né, Camila? Sobre protestos, às vezes, de alguns clientes, não precisa emitir nota. Não, se eu quero CPF na nota, não quero CPF, eu não quero que você emita a nota. Não, meu senhor, isso você não pode decidir, a gente vai emitir a nota. Você pode levar o papelzinho na sua mão, você pode botar o seu CPF no papelzinho ou não. Essa decisão você não tem. Ética no trabalho, ok, então eu estou expressando a vida de Cristo no trabalho. Ou fazer uma reunião de oração durante a semana. Como é que eu posso santificar esses 6 dias antes do dia de descansar? Então eu vou para a igreja, quarta-feira, eu vou fazer uma reunião online no jardim, vou entrar no Teams ali, no Zoom, fazer uma reunião com o pessoal da igreja. Então eu estou dando uma utilidade santa, uma utilidade cristã para uma coisa secular, para uma coisa menor que é o trabalho do dia a dia. E nada disso que eu disse aqui, por favor, entenda, nada disso aqui é errado. É ótimo se você puder ter uma hora no dia da semana para encontrar os irmãos da igreja, fazer uma oração, compartilhar a palavra. É ótimo se você trabalhar na rua de Sargentos. É bom se você falar de Jesus com os seus colegas, com os seus amigos, no escritório, na empresa, enfim. Ter ética individual não é só bom, mas nós somos chamados a ser um exemplo, um modelo de comportamento, dar a César o que é César, permitindo uma fiscal em tudo que você faz. A gente pode dizer que não é só bom, mas não faz mais do que a nossa obrigação. Tudo isso aqui é ok. Mas tudo isso que eu disse agora tem em comum é que existe uma visão dicotômica, uma divisão separada, dicotomia, separação, né?
entre trabalho e fé. E procuram encaixar trabalho e fé como se fossem duas peças de um Lego. Sabe o Lego? Os bloquinhos, né, coloridos. Se você encaixa um Lego no outro, eles ficam. Se você encaixa bem encaixado em todos os buraquinhos, em todos os furinhos, fica bem firme até. Mas não é a mesma coisa. Não é como jogar fermento na massa, né, Mário? Jogou fermento na massa, acabou. Você não consegue captar os grãozinhos de fermento depois. Misturou, acabou. E essas visões de trabalho que a gente tem deixam Lego e não massa. E a visão, nós vamos dizer, a visão de Deus para o trabalho é uma visão integral. A gente consegue compreender, eu anotei aqui, a gente consegue compreender a fé na sua expressão privada. E hoje, infelizmente, cada vez mais, o culto tem sido um lugar de onde saem palavras de motivação e de encorajamento particular. Sai orientação e administração para você, para as coisas que você pensa, para as coisas que você sente. E muitas vezes a gente ouve essa frase: Deus tem uma coisa muito grande para você na sua vida, tem uma grande promessa para você. E não mentimos, mas existe o que Deus diz e existe o que nós dizemos que Deus diz. Entende a diferença? Existe a palavra e existe o que a gente diz que Deus diz. E a gente entende muitas vezes isso como Deus tem uma grande coisa, uma grande promessa para você, e você pensa: então está no coração de Deus realizar as minhas vontades particulares. Então Deus tem uma promessa para mim de me fazer realizar, de me fazer feliz no trabalho. Então Deus tem isso para mim, e eu vou me aferrar a isso, e vou buscar isso, e vou ajoelhar, e vou orar. E pensamos que isso é uma vida cristã completa em relação ao sentido que Deus deu para o trabalho. Mas, meus irmãos, quanto mais eu leio, mais eu tenho segurança de que isso não é tudo, é uma parte. Nós temos que trazer a nossa fé no campo privado, e aqui vem crise, no campo público. A nossa fé, nós somos chamados para vivermos a nossa fé pública, em sociedade. É muito fácil a gente falar dos efeitos de uma crise doméstica no nosso coração, na nossa alma, mas é muito difícil a gente ver de púlpitos pregações sobre Deus na arte, Deus na sociedade. Como Deus vê o capitalismo? O que Deus quer de você na hora de você emitir uma nota fiscal? Será que existe alguma coisa que Deus possa achar muito pequeno que não se preocupe? Sabemos que não. Deus é tudo, em todos. É o mesmo Espírito, um só Pai, Pai de todos, que age por meio de todos, que está em todos. Ele é tudo. É o único ser que existe por conta própria. Lembre-se disso. Deus não tem criador. Deus é a existência autônoma. Tudo o resto é dele. Então, todo o resto, Deus tem algo a dizer. Deus tem um plano. E eu quero pensar com vocês hoje, a gente já vai começar da Bíblia, tá? Pensando no trabalho a partir de 3 aspectos, 3 conceitos muito comuns para cada cristão: criação, queda e redenção. Nós podemos pensar o trabalho pensando nesses 3 conceitos. Então, o trabalho é um mal necessário? É isso que você pensa? Porque, na verdade, o trabalho é um castigo, né? O que aconteceu no Éden? Do suor do teu rosto, Adão, você vai extrair o fruto da terra. Você vai se sustentar, mas vai ser por meio de espinho, de abrolhos. Abrolhos, para mim, é um arquipélago, é um negócio de água. Não sei o que é abrolho na terra, não sei. Mas tem, existe, tá? E é não. Espinho, eu sei o que é, ok. Espinho, abrolho tem um outro nome. Depois a gente chega lá. Enfim. Então, a terra vai produzir a varelinha e você vai ralar
trabalhar e vai suar para tirar o seu sustento. Então a gente não necessariamente liga isso ao quê? O mal. O trabalho é um mal, é ruim, mas é necessário, porque é dele que a gente sustenta e a gente trabalha porque a gente pecou. Se Adão, se Adão não tivesse pecado com Eva, a gente não precisava trabalhar, gente, não tinha segunda-feira. Eu sinto o coração de vocês regozijar dentro do peito. Segunda, essa mau humor de segunda-feira não existe, cada um pecou, será que é isso? Não, é errado. O trabalho não é uma punição, e a gente vai ver. O trabalho é só um meio legítimo. Eu posso roubar ou trabalhar. A gente ouve isso muito na rua, inclusive. Olha, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou te pedindo uma ajuda, né? Então a gente pensa, ok, então Deus fez o trabalho para punir a gente, porque a gente foi pecador, a gente não quis viver o plano dele, e Deus disse, esse é o único jeito, inclusive, que você vai ter para se sustentar do jeito correto, nisso, é trabalhando. Lembrem-se, vocês sabem disso, vocês sabem mais para frente, um dos mandamentos é não roubarás. Né? Então, ok. E a gente vê que dos 10 mandamentos, 4, pelo menos, tem muito a ver com o trabalho. O quarto, que a gente está vendo agora, que é não trabalhe, não descanse. O oitavo, não, o sexto, que fala, eu anotei aqui, quando você diz o quinto, honrar pai e mãe, porque a conotação de honrar pai e mãe, lembre-se na Bíblia, é você sustentá-los na velhice. Não tinha INSS naquele tempo. Então, honra pai e mãe é uma forma, e a gente tem na cultura japonesa também o Nissan, que é o filho mais velho. O Nissan tem uma responsabilidade, alguma conotação de dar cuidado, de olhar pelos pais na velhice, né? Ou a Mei-chan, que é quando é filha, né? Ou a filha mais velha. Então, honrar o pai e mãe tem o mesmo trabalho também. Com você trabalhar para dar conforto e sustento para os seus pais quando eles não puderem mais. O oitavo mandamento, não roubar. Por quê? Porque vai trabalhar para alguns. Desculpa a expressão, mas é isso, não vai pegar os outros. Faz o seu corre, no bom sentido, né? Trabalha. E o 10º mandamento, não cobice as coisas dos outros. A mulher do outro, os bens dos outros. Tudo tem a ver um pouco com o trabalho com o nosso sustento. Deus trabalhou. O trabalho faz parte do caráter de Deus. Vamos abrir Gênesis, capítulo 1. E a gente vai ficar lá, viu? Só não spoiler para vocês, a gente vai ficar no começo. Está tudo lá. Talvez a gente tenha passado muito rápido. Começa a ler Gênesis pensando já em Iraque e Noé, e a gente talvez passe muito batido, está tudo ali. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 3, e depois lá no final, 27 e 28. Amém? Gênesis 1, 3, 27 e 28. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, se existe alguma coisa ao invés de nada, é porque Deus trabalhou. Deus trabalhou e Deus trabalha. Então, o homem também foi criado, como Deus trabalhou, também nós somos criados para o trabalho. Veja lá, mesmo capítulo 1 de Gênesis, versículos 28, então seguinte, 28 a 31. E Deus criou o homem, né? E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, eu estou lendo de novo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes, sobre as aves, e todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que é semente, que está sobre a face de toda a terra,
e toda árvore em que há fruto e descendente será usada para mantimento, e todo animal da terra, e toda árvore dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde, e amanhã, o dia sexto. O que o trabalho não é? Não é profissão remunerada. É também, mas não só. Não é alcançar sucesso ganhando dinheiro. É também, pode ser uma consequência desejada, mas não só. Vamos lembrar que não tem espaço para todo mundo ser chefe. Simples assim. Pode ser que nós passemos a nossa vida trabalhando de forma fiel, comprometida, numa função, não necessariamente sendo dono, chefe, sendo presidente da República, etc. Então, o sucesso, a gente precisa ajustar as nossas definições do que é sucesso. Mal necessário. O trabalho não é mal necessário. O trabalho às vezes é mal, mas essencialmente o trabalho não é mal. É difícil de fazer. Deus não disse outra coisa. O trabalho dá trabalho. Mas não quer dizer que ele seja ruim. O trabalho não é castigo de Deus. E o que o trabalho é? O trabalho é essencialmente bom porque Deus é bom. E Deus trabalhou. Porque Deus é trabalhador. Porque Deus trabalha, nós podemos trabalhar com consciência tranquila de que nós estamos fazendo algo santo, algo divino. Então o trabalho não é só bom, mas ele transcende, ele passa, ele é maior do que realização das nossas aspirações pessoais. Trabalhar para trocar de carro é legal, mas é pouco. O trabalho, ele existe para que a gente possa promover, e o Bernardo Shaw, ele usa esse termo aqui, shalom, na sua concepção hebraica de shalom, que não é só paz, simplesmente. É ordem, plenitude. Shalom é segurança, shalom é as coisas estão nos seus devidos lugares. O Éden é um lugar de shalom, é um lugar onde Deus criou tudo, viu que tudo era bom e tudo funcionava como Deus planejou que funcionasse. Shalom. O trabalho é o espaço que você e eu temos para promover a ordem, porque o homem foi chamado para isso. O homem, a nossa função primeira dada por Deus não é sermos criadores, porque Ele é, somente Deus é. Mas Deus nos dotou, porque somos a imagem e semelhança dele, de capacidade para regermos a criação. Olha que coisa enorme que você e eu temos como responsabilidade. Você e eu fomos criados para administrarmos tudo o que foi criado por Deus. Quando a gente vê a farmácia, então, quando a gente vê as grandes construções, quando a gente vê a tabela periódica, a gente vê Deus ali, porque somos nós usando o que Deus criou, transformando a natureza, criando terceiras coisas a partir daquilo que Deus nos dá. E tudo que Deus fez, toda a riqueza que nós nos gabamos de ter, é tudo de Deus, porque nada é feito sem algo que Deus tenha criado. Mas eu sintetizei essa proteína a partir de coisas naturais. Mas eu criei uma impressora 3D a partir de metais que estão encontrados no chão onde você pisa. Mas eu tive uma ideia que... Você teve uma ideia porque a tua cabeça funciona do jeito que Deus planejou que funcionasse. Porque o seu cérebro tem um percentual de peso e de tamanho que te dá uma vantagem em relação a outros animais que usam o cérebro só para se coçar e caçar comida. Tudo vem de Deus. Inclusive tudo que nós fazemos achando que nós fizemos. Nós vamos falar em Babel rapidinho ainda. Trabalho é o espaço onde o reino de Deus se manifesta até a consumação da redenção e de um novo tempo. O trabalho é a moldura onde a vontade de Deus, esse shalom, pode se expressar.
Não é de outro jeito que a gente vai dar espaço para que Deus estabeleça, venha teu reino, seja feita a sua vontade. Como você faz isso? Ele está na cama? Venha, Senhor, o teu reino. Eu estou aqui assistindo. Pode fazer. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade. Parados, Deus te criou para trabalhar. Então, má notícia. Você nasceu para trabalhar. Eu também. E é por isso que Deus se preocupa tanto com a forma que a gente trabalha. E com o que nós estamos fazendo. A importância do trabalho de Adão, a gente também passa reto. Eu vou acelerar para a gente ir para o próximo item. Na cultura hebraica, o nome, a gente já viu isso, quando a gente falou de usar o nome de Deus no vão, a gente viu que nome ele significa identidade, ele significa origem, significa reputação. Nome é uma coisa importante e vamos dar um passo além. O nome é importante e dar o nome, o poder que alguém tem de atribuir nome, significa domínio. Significa que aquela pessoa é dona ou tem poder sobre aquilo. Por exemplo, se eu comprar um sítio, a gente quer, né, Camila? Um dia tem um sítiozinho. E eu queria fazer um jardim secreto, assim, num lugar que você não vai entrar. Eu fui lá, só eu ficaria. Não tem Você pode fazer para você, assim, entendeu? Dois quadradinhos. E eu quero um sítio. E se eu chegar no sítio e falar, esse sítio se chama Boris Feliz, né? Para lembrar do meu cachorro saudoso. Eu dou o nome para o sítio Boris Feliz porque o sítio é meu. Quando Deus atribui para Adão a tarefa de nomear os animais, ele está compartilhando de forma graciosa com Adão a possibilidade de Adão participar da criação. Sem ser o criador, mas como regente, como embaixador, como representante, como imagem e semelhança daquele que criou todas as coisas, lhe foi atribuído um papel, dá um nome aos bois. E aí Adão olhou assim e falou, vaca. E assim ele participou da criação junto com Deus. Fazendo shalom, fazendo aquilo que Deus planejou para que as coisas fossem. Então é importante que a gente tenha uma perspectiva, eu vou usar um termo aqui que não é nada esotérico, mas é que usamos muito nesse campo. Cósmico. A perspectiva cósmica do trabalho nos dá um entendimento desse significado bíblico e coloca a nossa carreira, seu trabalho, no seu devido lugar. E submete o que você faz nos 6 dias a cabeça de Deus quando Ele criou o trabalho, que é nos dar a responsabilidade de que seja o que quer que você faça, de trabalhar na manutenção do shalom de Deus, de trabalhar, de colocar as coisas nos seus devidos lugares, de fazer as coisas funcionarem direito, onde quer que você esteja. E fazer as coisas funcionarem direito é o trabalho do ator, é o trabalho do rei, é o trabalho do humano. Quem está, não é? A coisa está errada, está funcionando mal, vamos colocar isso aqui. É o trabalho da caixa, né? Fazer as coisas funcionarem nesse exemplo, mas em todos os outros, é aquilo que Deus planejou para o nosso trabalho. No meu trabalho como advogado, quando eu consigo fazer 2 pessoas não brigarem e entrarem num acordo, num consenso, eu consigo fazer shalom. Eu consigo imaginar, ainda que por um lapso, no meu campo de atuação, que eu estou colocando as coisas de volta em ordem. Porque não é plano original de Deus que as pessoas briguem. Então, se a gente conseguir resolver conflitos, a gente está dando significado santo para o nosso trabalho. Consertar um ferro que está com o fio quebrado é colocar as coisas no seu lugar, porque é usar a criatividade divina que o homem tem, criou o ferro, e aí você sabe como aquilo funciona, você sabe a ideia daquele cara que bolou o negócio de ferro, é genial, né? Você sabe como aquilo funciona e sabe colocar aquilo que funciona de novo, direito. Nossa, isso não tem nada a ver com o trabalho de Deus, tem tudo a ver com o trabalho de Deus. Tem tudo a ver com o que Deus quer para o trabalho, mas isso é só metade da história. Ao longo da história, infelizmente, o trabalho não é um espaço de realização de shalom, não é um espaço de paz. Trabalho ele é cenário de violência, é cenário de exploração, é cenário de injustiça.
O trabalho, ele gera riqueza. Fazer coisas, transformar a natureza, nos gera sustento, nos gera riqueza. Mas o homem usa o trabalho de um jeito que poucas pessoas se apropriam da riqueza do trabalho de todo mundo. E isso causa injustiça, e isso causa diminuição do valor do trabalho como um espaço de realização da vontade de Deus. A gente deixa Deus de fora e trabalha do nosso jeito. E trabalhar do nosso jeito significa o quê? Tem homens, e a gente tem isso impregnado até a medula na sociedade brasileira. O brasileiro quer achar um lugar onde ele pode ganhar mais trabalhando menos. E o jeito de fazer isso é botar as pessoas a seu serviço. Se os outros estiverem trabalhando para me enriquecer, então eu enriqueço sem trabalhar. E essa ideia não é original, não é nem brasileira, justiça seja feita, nem original. Mas na nossa sociedade, falando como brasileiros, isso floresceu de uma forma como parte do DNA da sociedade. E está sempre as pessoas buscando o pulo do gato, a tacada de mestre, a aposta certeira, a corrupção, os 10%. Se eu tiver um espaço de poder, o que eu vou fazer com esse espaço de poder? Eu vou transformar poder político e influência em dinheiro. E aí eu consigo as duas coisas. Consigo ter notoriedade e ter poder financeiro. Quando Deus deu liberdade total para Adão e para Eva, para cuidar do Éden e para não dar o nome aos bichos, ele deu um limite. Não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Parece fácil. Pois, você pode fazer tudo. Tudo. Menos uma coisa. Então, o trabalho ele só se expressa de um jeito de acordo com a vontade de Deus, se ele se expressa dentro dos limites que Deus deu e se expressa na comunhão de Deus com o homem. Então, você trabalha do jeito certo se você estiver em comunhão com Deus. Deus disse isso para Adão: você pode fazer qualquer coisa, menos comer essa árvore. Então, tudo que Adão fizesse estava lícito, estava ok aos olhos de Deus, desde que ele não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao cometerem esse pecado, comerem aquela fruta gostosa, não parece, de verdade, sinceramente, não parece pouco. Sinceramente, você já fez coisa pior. Aqui entre nós, estamos em casa, né, pastor? E eu vou ter mais, mas aqui entre nós, eu já fiz coisa muito pior do que comer um negócio que não deve. Aliás, comer um negócio que não deve, eu faço dia sim e dia também. Ontem eu comi moranguete. Era para comer um. Eu comi 3 e levei 4 para casa. Sabe moranguete? Não? Recomendo. Moranguete, Google. Parece muito pouco para custar a vida de Jesus. De verdade. Como uma fruta que eles podem comer, Jesus teve que morrer por isso? Então, só que o ato de comer o fruto, que é pouco, é pequeno, e é pequeno mesmo, em si, ele é precedido por Adão e Eva duvidaram, Eva primeiro, Adão depois, duvidaram do que Deus tinha falado. Que Deus disse: faz qualquer coisa, mas não come esse fruto não, porque senão você certamente morrerá. Então Deus, talvez, sabendo do risco que envolvia aquela única ordem, aquele único não, falou, teve a preocupação de dizer que você com certeza vai morrer, de negritar, de enfatizar, com certeza morrerá. Ao comer aquele fruto, primeiro, duvidaram, porque a própria serpente disse: não é nada. E decidiram fazer as coisas da sua própria maneira. Porque eles desejaram tanto o fruto, que parecia muito gostoso, quanto os efeitos dele. Para se tornar igual ao Criador. Então,
eles deram as costas para a única forma de viver perfeitamente a vocação humana. Quando Adão e Eva comem o fruto, eles viram as costas para Deus, para o único jeito que Deus criou a gente para viver. Eles dizem, não, eu prefiro de outro jeito. Obrigado pela sugestão, eu vou fazer o contrário. Então o pecado, ele é a ruptura entre, eu escrevi isso aqui, eu vou ler e eu quero que você acompanhe. O pecado é a ruptura entre a possibilidade de o homem dar continuidade ao projeto de Deus na criação e a realidade a partir da qual essa continuidade seria possível. Vou repetir. O pecado é a ruptura da possibilidade que o homem tinha de fazer tudo de acordo com o que o Criador planejou e a realidade que tornaria essa possibilidade possível, ou que tornaria fácil, viável com que a gente fizesse a vontade de Deus. O pecado, ele estraga o próprio chão onde a gente pisa, de modo que a gente não consegue fazer aquilo que Deus planejou para ser feito, porque a nossa realidade é distorcida. Isso impacta de forma trágica o universo. Por isso é que o pecado, essa ruptura, ela é universal, ela tem uma proporção tão grande. Por isso que morder aquele fruto não foi só morder o fruto e um pecadinho, uma manchinha, como a gente canta para as crianças, uma manchinha no coração de Adão, uma manchinha no coração de Eva. Foi isso também, mas isso estabeleceu a perda da nossa capacidade de sermos os regentes da criação que nós somos criados para ser. E todo o nosso esforço e tudo mais que a gente faz hoje dá muito mais trabalho para fazer a partir do sonho todo, que é o pecado. Quando Deus diz então para Adão, você vai com dificuldade vai obter o seu sustento, ele não está castigando o trabalho, nem castigando Adão, senão constatando que a partir daquele momento, tudo o que Adão fizesse seria muito mais difícil, porque a realidade estragada, inflamada, infeccionada pelo pecado é outra. Gênesis 3, versículo 7 até 10. A gente vai ver qual foi o primeiro trabalho errado. Gênesis capítulo 3. Você vai rir, eu dei risada. Gênesis capítulo 3, versículo 7 a 10. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse, onde estás? E ele disse, eu ouvi a sua voz soar no jardim, e eu tive medo, porque eu estava nu, e aí eu me escondi. O pecado, ele fragmentou esse shalom de Deus em todos os níveis de interação humana. A vergonha da nudez, ela parece besta, insignificante. Né? Deus está passando e fala, eu estou pelado, preciso me cobrir. Nossa, o cara comeu uma fruta e ficou com vergonha de estar pelado, e por causa disso a gente sofre guerra na Ucrânia. Parece desproporcional, né? Mas essa vergonha, ela revela que a humanidade, depois do pecado, redefiniu, a partir dela mesma, humanidade, a partir do próprio Adão, o que era bom, agradável e o que era belo. Quando Adão fica com vergonha de estar pelado, no fundo, ele quer dizer, nossa, Deus fez o meu corpo assim, mas não é bom que os outros vejam as minhas genitais. Nossa, na bunda tem um risco meio que é estranho mostrar. Desculpa. É isso, era uma anatomia, né? Enfim, quando Adão fica com vergonha da nudez, no fundo, ele quer colocar uma vírgula na criação dele. Eu acho que pelado não é bom. E a partir disso fica com vergonha. Redefine os conceitos da criação a partir de si mesmo.
e gera insegurança, porque o que é vergonha, senão a insegurança daquilo que você está fazendo? E sendo autorreferente, o homem se torna inseguro e com crise de identidade. Eu estou pelado. Até aquele momento isso não era um problema. Deus conversava com eles diariamente. Tinha um relacionamento, né? O que o texto bíblico diz é que eles passeavam ali, estavam ali no Éden, vivendo. O Adão, a sua mulher e o Criador. E os animais. E ele não tinha medo do animal morder ele nas partes baixas. Ele vivia. Não tinha problema. O problema nasceu a partir da autorreferência do homem em si mesmo. Pelado não é bom. E isso estragou a relação dele com a mulher. E da mulher com ele. Ele passou, o homem, nesse momento, a estar alienado, separado no sentido verdadeiro que é trabalho. Nesse momento, por quê? A primeira vez na história com H maiúsculo, em que o homem trabalhou não fazendo aquilo que ele foi criado para fazer, foi costurando essa tanguinha. Foi uma atividade que o homem fez, não como regente da criação, mas como costureiro da sua própria vergonha. Por um problema que ele mesmo inventou. Estou nu. Isso é um problema. E será que hoje a gente não dá sentido para o trabalho exatamente dessa forma? A gente cria uma necessidade que não existe e passa a vida correndo atrás dela para se suprir? Sem referência, o Adão deixa de ver a mulher como parceira e passa a considerá-la como uma rival, como um adversário, como um objeto de dominação. Vocês notaram uma coisa, e eu notei isso nesse livro que a gente lê, e isso está na minha cabeça. Em Gênesis 2:23, Adão só dá nome a Eva depois do pecado. Vocês já notaram isso? Eu notei isso ontem. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Só depois que o homem e a mulher pecaram, é que o texto de Gênesis diz que Deus, que Adão deu a sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe da humanidade. Antes disso, o nome de Eva é mulher. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí eu quero relembrar você daquilo que a gente já viu antes. Atribuir nome é domínio. E a ordem de Deus é para que Adão desse nome para os animais. Não existe ordem do Criador para que ele dê nome para a mulher que eu te fiz. Isso Adão faz depois que pecou. A terra foi amaldiçoada pelo pecado. Deus não amaldiçoou o trabalho, ele amaldiçoou a terra. Essa terra é maldita por causa do seu pecado. Lembra? O pecado ele inflama, ele estraga a realidade que a gente vive. Então, hoje, se a gente coloca o pecado numa esfera moral, unicamente, o ensino da salvação, consequentemente, ele acaba ficando restrito a uma coisa que diz respeito sobre a alma. Reparem, se a gente diminui o pecado para ser algo que é uma rotina no seu coração, porque você faz uma coisa errada, no seu íntimo, e aí você pode ir no seu quarto sozinho, pedir perdão, resolver, que tudo certo com Deus, que pecado é só isso, você também reduz a possibilidade do tamanho da redenção, do resgate de Jesus. Porque o resgate de Jesus é um resgate individual, não um resgate de todo o universo. O pecado estragou todo o universo. E é o tamanho da missão de Cristo que tem a sua dimensão real, que é de reconciliar consigo todas as coisas. E é por isso que a gente deve entender qualquer tipo de trabalho feito segundo a vontade de Deus como santo, como aquilo que você foi vocacionado para fazer, como regente da criação de Deus, naquilo que você faz, por mais simples que seja.
Inclusive trabalho doméstico. Quando você está lavando louça, você está fazendo shalom. Você está botando óleo numa pia. Quem não gosta de pia organizada? E quem não acha muito difícil deixar uma pia organizada? Isso tem a ver com o que você foi criado para ser. Lavar um copo. Terceiro, falei de criação, de queda, redenção. Deus tem um modus operandi. A gente vê o Velho Testamento, a gente vê o Novo Testamento e a gente percebe qual é o projeto de Deus para redimir todas as coisas consigo. Ele primeiro revela o seu caráter. Eu sou assim. Eu sou o que sou. Depois ele estabelece um relacionamento com esse povo para quem ele revelou o seu caráter. É um relacionamento. E depois ele convoca esse povo com quem o conhece, pelo seu caráter, que tem um relacionamento com ele, a expressar o seu caráter. Fazer coisas para expressar o caráter de Deus. Essa é a essência e o propósito dos 10 mandamentos. Você, que foi tirado da terra do Egito, que foi redimido, que foi tirado da escravidão e trazido para o reino de Deus, não tenha outras imagens. Não do meu nome, não. Guarde o sábado. Não mate. Honra teu pai e tua mãe. Não roube. Não cobice, etc. E como forma de expressar o caráter de Deus, a lei de Moisés ela é muito detalhada. Eu vou passar rápido por isso em Levítico, capítulos 19 e 23. Depois você lê. Parece um trecho mais chato, mais rápido para ler a Bíblia, mas é bacana por essa ótica. Deus deu regras para o seu povo muito detalhadas sobre o trabalho. Ele disse: quando você estiver colhendo as espigas, não colhe tudo, e o que cair no chão, deixa quieto. Nossa, Deus é gastão, desperdiça? Não, Deus sabe que uma pessoa que não tem capacidade de trabalhar, ficar empobrecida, vai andar atrás catando o que cai no chão. Isso aconteceu com o Ruth. Ela foi catar. Tem exemplos aqui. Estou sentando. Levítico 19, versículo 13. E Levítico 23 e 22. Tá bom? 19, 13 e 23 e 22. Eu vou ler. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. E paga o diarista, a paga do diarista não ficará contigo até pela manhã, ou seja, paga o salário em dia. E quando fizeres a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os pontos do teu campo, ou seja, não vai colher tudo, nem colherás as espigas caídas da tua serra. Para o pobre e para o estrangeiro os deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Parece que o eu sou o Senhor vosso Deus, no final dessa frase, está deslocado, não tem nada a ver. É Deus reafirmando o seu caráter. Eu sou assim. Não colhendo tudo e deixando de cair no chão dos pobres, você reconhece quem eu sou. Eu sou o seu Deus. Eu faço isso. Você trabalha assim porque eu sou o que sou. Mas, ainda que Deus tivesse nos capacitado para a gente reassumir a regência do universo, nada seria proveitoso se a morte ainda fosse a última palavra, concorda? De nada adiantaria a gente ter a capacidade de reconciliar as coisas com Deus, de fazer as coisas em ordem, de colocar tudo no seu devido lugar, se no final das contas você morresse. Isso está escrito, o autor de Eclesiastes diz isso. Capítulo 3, versículos 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos do homem, isso mesmo também sucede aos animais. E isso sucede as mesmas coisas. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são feitos do pó, e todos voltam ao pó. Se a nossa esperança se acaba nesse mundo, acabou. E é por isso que o sacrifício de Cristo, entendido dessa forma, sob esse prisma, é uma obra de resgate não só do seu coração, mas de tudo. Ele representa o alto inaugural, é ao mesmo tempo definitivo, único, de requalificação da humanidade para ser a regência da criação em Cristo.
A cruz representa o único e inaugural ato para que nós possamos voltar a ansiar a ser como Adão, a voltar a fazer o trabalho que Adão foi condicionado para fazer em primeiro lugar. Eu tinha 4 histórias, eu não vou contar, mas eu vou citá-las. Esther, não a pastora Esther, mas a Esther, que foi meio que vendida para ser concubina ou para um concurso para ser rainha, ganhou o concurso e aí ela se viu fazendo política para proteger o povo de Deus. Isso é política. Como rainha, ela fez política. Ruth, que foi uma nora fiel à sogra, mesmo que isso representasse a miséria dela própria, ela era uma mulher jovem, viúva. Lembra que naquela época quem trabalhava era homem. As mulheres precisavam estar casadas ou estar na casa dos seus pais para ter sustento. Ou se ela era uma mãe e ficasse viúva do marido, então ela tinha que contar com seus filhos para se sustentar. Então, o problema de Noemi, a sogra de Ruth, é que. Você tem a Bíblia inteira em casa, né? O problema de Noemi é que ela já não podia mais ter filhos, porque ela era mais velha, os 2 filhos morreram. Então ela tinha uma sogra e 2 noras. Gente, imagina uma sogra e 2 noras em casa, e elas viviam bem. E uma delas voltou para a terra de Moab, mas a Ruth falou: não, eu fico com a senhora. E para onde a senhora for, eu vou, e o seu Deus vai ser o meu, e se a senhora morrer, eu vou ficar depois. E mesmo que isso significasse a ruína dela, se ela fosse uma mulher jovem, ia viver muito sem marido, ia se sustentar como? E a fidelidade de Ruth nesse trabalho foi de resgate das terras da Noemi e dela própria se casar, e desse casamento surgiu Obed, e Obed era quem? Não lembro. Avô. De quem? Davi. Será que a Ruth sabia disso quando estava catando milho no chão? No campo do Boaz? Será que o Boaz tinha ideia de que ele ia estar na genealogia do rei do universo? Jesus é da cepa de Davi, certo? O velho? Será que ele tinha ideia de que ser bondoso para uma viúva jovem, de casar-se com ela, de resgatar a vida da família da sogra dela, enfim, ser um bom judeu, isso ia trazer para dentro da genealogia de Jesus Cristo? Será que você tem ideia de que quando você está tendo uma mesa no café, você pode estar transformando o universo? Ou perguntando crédito ou débito? Na confeitaria? Ou enquadrando um meliante, tipo, né? A gente ouviu hoje, né? A Bíblia na mão. Na rua, João. José é outra história de quem trabalhou, foi percebendo, largando o orgulho de seu filho querido e percebendo que ele tinha um chamado excelente de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Sendo fiel a Deus. Será que José sabia que ele ia ser o governador do Egito? Que ele ia ser o resgate, não só da família de Jacó, da família do seu pai, para livrar da sua fome, mas de todo o povo de Deus? Cosmovisão. A verdadeira religião com pessoas não é o que você fala no domingo, é o que está na base. Se você quer saber o que a pessoa acredita, aperta ela. É na hora do aperto que a sua religião surge. É quando a banda não toca bem, é como o tipo de suco de maracujá. Eu não gosto por causa disso, mas a canção da banda. Suco de maracujá, você botou no copo, o que sabe, né? Botou no copo, bebe. Senão, ele vai decantando, vai descendo. Ou mexer. Ou toma rápido, aí ele vai. Ou toma rápido, não gosta. Aí ele vai descendo. Vai descendo. Ele fica água, né? Um suquinho ralinho e todo o caldo no fundo. Essas coisas aqui que eu estou falando, que eu estudei, eu sei que amanhã não vai ser diferente no meu dia. Mas eu espero que essa verdade, ela entre no nosso coração e ela decante, ela vai no profundo. Porque quando ela for a base do seu ser,
então aquilo é o seu valor fundamental. E a base você só vê no terremoto. Você não vê a base. Quando tem terremoto e a base vem para fora, você fala, nossa, esse prédio era feito de madeira, isso caiu. O nosso trabalho, qualquer trabalho, deve ser um manifesto ao mundo de que Deus não desistiu da sua criação. E que um dia Ele vai consumar a redenção de todas as coisas em Cristo. Estamos falando de Apocalipse. Lá é o fim do trabalho de Deus conosco e do nosso trabalho como regentes da criação. E o Apocalipse diz que nós temos outra criação para cuidar. Então, no futuro vai ter banquete, mas vai ter trabalho. Boa notícia para você que se aposentou. Você vai continuar trabalhando, verdade? Na eternidade, ó, você não vai continuar dando duro. A gente deve trabalhar com esse sentido de ter esperança, de olhar para frente. Esperança é uma fé ativa. E aí eu termino. Até que Jesus volte, a gente tem que expressar o reino em tudo que a gente faz. Trabalhar com esperança começa com o tipo de pessoa que você é. Envolve você expressar os valores do reino em todo lugar que você estiver. E deve necessariamente impactar a qualidade do trabalho. O fato de a gente entender que trabalho e fé não se misturam faz com que a gente faça o nosso trabalho de qualquer jeito, ou melhor, do jeito que qualquer pessoa que não é crente faria. E se você fizer o trabalho do jeito que qualquer outra pessoa que não tem Jesus faz, então você não gera shalom. Você não é regente da criação, você não bota as coisas de volta nos lugares que elas precisam estar. Trabalhar com propósito impacta necessariamente o que você faz e como você faz. E aí, com uma vida dedicada desse jeito, nos 6 dias da semana, a gente pode, na semana que vem, falar sobre descanso. Amém? Vamos orar? Senhor, nos abençoa, Pai. Faz essa verdade permear a nossa alma, inspirar a nossa atitude diária, renovar a nossa fé. Que a tua palavra não pode fazer, Senhor. Abençoa a tua igreja essa semana. Nós pedimos que esses 6 dias sejam dias com um novo propósito renovado. Que a gente possa ser aquilo que o Senhor tem chamado, vocacionado cada um para ser. Bons discípulos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu sou Rafael Ramirez. E hoje eu vou ser pastora. Primeira vez, curso de batismo. Se você tem intenção, se você gostaria de pensar sobre isso, estudar sobre o batismo, converse com o pastor Carlos, converse com o pastor Esther, que a gente vai preparar o grupo para estudar sobre isso. É muito importante. É o ato inaugural de muita coisa que pela frente. Batismo. Segundo aviso é que hoje nós vamos ter um bolinho dos aniversariantes no mês de junho. Então, quem está aqui feliz junto, depois eu vou chamar a pastora Esther para fazer o encerramento do culto e orar também para os aniversariantes. A gente também parabéns. Quero lembrar também que no dia 27 de julho tem um evento do museu aqui próximo no bairro. Mais informações estão aqui no mural, inclusive com valor, ficha de inscrição, link. Se você tiver qualquer dúvida, você pode falar comigo também. O Comim será sábado que vem, a partir das 16 horas, presencial, pastor, virtual. Então, por favor, lembre-se da liderança da igreja, precisamos da misericórdia de Deus, quarta-feira, jejum e oração, no café da manhã. Se você puder incluir no seu jejum os líderes da igreja, amém. Também, para que Deus continue falando com a igreja. Acho que não é pastor? Bom dia. Bom dia. Quando eu estava na faixa de 40 anos de idade, eu tive alguns tilts
sério, em relação ao trabalho, propósito. E foi legal um ano sabático em que aí eu vi bastante informação, a Bíblia, e assim nasceu o café. O café nasceu do ano sabático para pensar sobre o trabalho. E agora eu estou já numa outra vibe, né? Que seria para aposentar. E por incrível que pareça, o que o estudo, informação, tudo, você sabia que aposentar não é deixar de trabalhar? Já fica a dica. Fica a dica. Quem pensa que aposentar é deixar de trabalhar, de acordo com o que você diz, vamos um pouquinho mais. É ser inútil, é não participar do chamado de Deus, não é? E você vai deixar de ser instrumento de Deus só porque você se aposentou? Não, é interessante, então você estava falando, é verdade. A gente aposenta uma outra fase da nossa vida para não deixar de trabalhar. Por isso que é bom a gente se cuidar de casa. Mas foi muito legal e eu acho que eu vou levar um tempo para poder absorver. Também já estou assim, eu tá? Estou pensando. Mas vamos ficar em pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja os 6 dias da semana e principalmente no 7º, que haja reflexão sobre tudo, sobre todo o cósmico mesmo, sobre todo o significado do que a gente está fazendo nos 6 dias. E se tudo isso glorificar a Deus, esteja, então, seja com você todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Amém.